Nós estamos hoje aqui em mais um Papo Fácil, uma super satisfação. Vou conversar com Igor Melo, Head da OneBit do Brasil. Igor, que legal poder conversar com você, ouvir falar de soluções tão interessantes. Eu acho que tem bastante coisa para a gente compartilhar com quem está nos vendo aqui hoje, né? Sim, Xandó. Obrigado aí pela oportunidade. É um prazer para a gente estar aqui no Papo Fácil conversando contigo e trazer um pouquinho das novidades aí que a gente tem em tecnologia para o varejo do Brasil. Pois é, o varejo que é uma área tão importante, tão merecedora de atenção, e vocês têm aí uma solução muito interessante, que eu já quero pedir para que a gente comece a nossa conversa, você contando um pouco da origem da OneBit, que é uma origem muito peculiar e muito importante. Então, de uma maneira resumida, conta um pouco da origem da empresa, de onde ela é, e aí a gente vai depois mergulhar nas soluções, por favor. Claro. Então, Xandó, a OneBit é uma empresa israelense, né, fundada pelo Dr. Eliyahu Goldratt, criador aí da teoria das restrições. Nós somos uma spin-off do grupo Goldratt, é uma empresa principalmente voltada para consultoria, com 30 anos aí de mercado, que foi aprendendo as dores, resolvendo problemas de todos os segmentos, na indústria, no varejo, na cadeia de suprimentos, e em um certo momento entenderam que era necessário colocar uma tecnologia para dar suporte essas melhorias que estavam sendo feitas. Então, a OneBit, ela nasceu há uns 16 anos atrás, 15, 16 anos atrás, aos poucos foi desenvolvendo as tecnologias para suportar os processos consultivos da empresa ao redor do mundo, em mais de 40 países, e aí, há 6 anos atrás, ganhou uma robustez tamanha que virou uma spin-off, né? A gente saiu, virou uma empresa independente do grupo, inclusive, ano passado, com aportes financeiros fora da empresa, o grupo continua sendo o maior acionista, mas já com aportes, e esse ano fazendo nova rodada de investimentos. Então, há 6 anos, a gente vem atuando no mercado como uma startup tecnológica, que o Israel, né, vem crescendo cada vez mais nesse mundo, e aí é isso aí. A gente está hoje, no Brasil, a gente já está como solução também por volta de uns 10 anos, como consultoria, e depois agora já atuando independente também com a tecnologia. Sabe que a origem do grupo Goldratt, o Goldratt ele é, na minha opinião, um pensador econômico, ou nem sei como defini-lo. Eu o conheci quando li há 25 anos ou mais o livro A Meta, que é aí um dos primeiros dele, né? Mas enfim, isso explica um pouco o porquê dessa pegada de agilização, otimização que a gente vai conversar agora, porque vocês, como uma startup com 16 anos de experiência, mas 5 ou 6 de criação, tem uma solução bastante inovadora no sentido de trazer agilização para o varejo. Então vamos começar a falar dessa solução, que ela é bastante importante. Tá bom. E como você disse, então assim, como a gente foi aprendendo essas dores de forma em loco mesmo, ali no chão de fábrica, nas lojas, etc., então a gente foi aprimorando nossa capacidade de como melhorá-la. E para isso a gente juntou, como você disse, né, todo esse corpo de conhecimento da teoria que a gente tem, né, criada pelo Dr. Goldratt, nosso fundador, garantindo foco e agilidade sempre, esse é o grande objetivo, né, garantir o maior fluxo da cadeia de suprimentos, e a gente trouxe as melhores tecnologias, as tecnologias mais avançadas para otimizar e melhorar, garantir uma robustez maior nisso tudo. Então, hoje, a gente pega uma cadeia de suprimentos, que ela tem ali suas necessidades em cada um dos elos, em cada um dos produtos, e a gente tem que fazer esses produtos passarem pela cadeia o mais rápido possível. Toda vez que ela passa, ela gera valor para a cadeia. A gente tem uma frase muito famosa do Goldratt, nosso fundador, que ninguém na cadeia de suprimentos vendeu uma unidade sequer até o consumidor final comprar. E o que a tecnologia faz vamos fazer isso acontecer da forma mais veloz possível. Então, vamos fazer o estoque passar muito rápido. Ele não pode ficar parado, porque se ele está parado, ele não está movendo na cadeia, não está agregando valor à cadeia. Então, a tecnologia ela vai identificar as necessidades em cada uma dessas localidades de estoque. E falando de varejo, a gente está falando da loja, onde é o ponto de maior variabilidade da cadeia. Então, a gente está produto, né, SKU e o cliente comprando, e aquilo varia o tempo inteiro, e a gente criou uma tecnologia que aprende em tempo real esse comportamento e faz com que a cadeia reaja o mais rápido possível, atendendo da melhor forma possível o que o consumidor de fato quer, garantindo o que a gente chama de a melhor experiência do consumidor, que é ser atraído pela loja,
trazendo o melhor mix de produto, e quando ele decide comprar, ele ter para levar para casa. Sabe que você definiu muito bem quando falou da experiência, né? Porque, vou dar um exemplo, hoje casualmente está um frio muito grande, começando a chegar um frio muito grande aqui em São Paulo, né? Um exemplo trivial, se eu de repente estou interessado em comprar cobertores, e eu vou numa loja, eu tenho expectativa de encontrá-los disponíveis do tipo que eu quero, da cor que eu quero, da textura que eu quero, né? E essa disponibilidade dos produtos no local certo, na hora certa, é exatamente parte do resultado do que vocês conseguem dessa análise dos dados, né? Acho que essa análise permanente dos dados, então eu queria que você comentasse um pouco sobre esse ganho de conhecimento para o varejo do uso de toda essa tecnologia e a montanha de dados que tem para ser analisada. Claro. Hoje, quando a gente fala de varejo, né, a gente está falando aí, eu tenho clientes hoje com 20 milhões de combinação SKU loja. Então, é só realmente um algoritmo computacional com inteligência artificial para conseguir entender de fato esse comportamento e poder entregar a necessidade do que tem que ser feito em cada momento. Então, uma das principais saídas, né, que a gente tem dentro do algoritmo é o que tem que ser enviado a cada momento para cada loja de cada produto, entendendo justamente essa necessidade do consumidor. Então, se começou a fazer frio, o consumidor vai procurar um pouco mais itens de inverno, mesmo que não esteja em momentos específicos de inverno, mas o algoritmo vai entender que houve essa mudança de comportamento e vai reagir a isso, enviando para as lojas o produto adequado para assumir e suprir essa demanda. E a gente sabe, né, hoje o varejo físico, o grande ganho, o principal motivo da existência do varejo físico, que vem se falando muito no digital, no online, etc., é justamente fornecer essa experiência. Então, se a gente não consegue fornecer essa experiência com excelência, a própria existência do varejo físico começa a ser questionada. Então, a gente tem que entregar, de fato, a necessidade do que aquele cliente quer. Isso muda de produto e de loja. Nem todo produto vai ter o mesmo comportamento em lojas diferentes e nem todas as lojas, como característica, vai ter também comportamentos parecidos. Então, tem que entender ele no último nível, SKU, produto, localidade, e o tempo inteiro. Porque, como você disse, não estava frio, passou a fazer frio. Então, não posso mais pensar em prever ou fazer previsões lá na frente. Eu tenho que entender agora, eu tenho que saber o que está acontecendo agora. E esse é o grande diferencial do nosso algoritmo, que é o foco e a reação muito rápida. Então, é um algoritmo de aprendizagem em tempo real. Esse foi o grande corpo aí que foi desenvolvido pelos nossos técnicos em Israel. Bom, isso gera otimizações de, primeiro, disponibilidade e redução de custo, né? Então, comenta um pouquinho que são os resultados que tocam como música, né, para os CIOs e para os CEOs que querem agilizar a operação deles, né? Legal. Eu vou citar 2 exemplos, Xandó, de clientes recentes que vai, inclusive, divulgar agora, temos autorização, né, para falar dos números, vai divulgar agora recentemente na mídia, de 2 casos reais de reduções que a gente gerou. O Grupo Aramis, com a distribuição das lojas próprias de produtos, tanto permanentes quanto de moda. Então, a gente teve resultados, estamos com eles, começamos há mais ou menos um ano e 2 meses atrás, e logo ali nos primeiros 3, 4 meses já conseguimos atingir a marca de 30% a menos de estoque em loja. Então, com 30% a menos de estoque em loja, a gente está falando de um investimento muito menor, uma agregação maior de produtos, inclusive para um grupo que tem multimarcas, que tem outros canais, então você consegue fazer um aproveitamento melhor também desse estoque, além de deixar a loja mais enxuta, mais limpa e com aquilo de fato que precisa, e também fazendo ao mesmo tempo redução de rupturas ou de faltas em loja, né, chegando a patamares aí de até 2%, principalmente nos itens permanentes, que na moda é o que de fato, né, tem mais preocupação com as faltas, porque a moda ela é muito substituível, então às vezes compra só para um envio, para montar uma coleção, mas o permanente, que é essa camisa preta básica, isso não pode faltar, tem que ter lá o tempo inteiro e a gente tem que atingir níveis de disponibilidade muito alto. Um outro exemplo muito parecido em termos de números, mas com um segmento totalmente diferente da Aramis, é a Gran Cru. Então, pegando a cadeia de distribuição de vinhos das lojas próprias da Gran Cru,
atingindo também, hoje, o resultado atual está com 32% de redução de estoque em loja, e vinhos, né, poder uma agregação de valor maior, tem vinhos caros e com investimento em estoque maior, então é bem significante, né, essa redução, e trazendo rupturas na faixa de faltas de produto em loja, na faixa de 9% para 4%. Então, uma redução de mais da metade das faltas, reduzindo o estoque drasticamente. E como até citado, né, por vídeo pelo CEO da empresa, 32% a gente tem como média de redução das lojas. Tem loja que reduziu mais, tem loja que reduziu menos, e a gente tem lojas no grupo que chegou a reduzir até 60%, sem prejudicar as vendas. Então, ou seja, você trabalhou vendendo a mesma coisa ou até mais, porque reduziu as faltas, com metade, menos da metade do estoque em investimento. Não, imagina o ganho em termos de redução de capital de giro, isso é tão importante para as empresas hoje, né? Agora, quando uma empresa quer avaliar a solução, você me contava, e eu quero que você explique isso aqui para quem está nos vendo, a empresa pode avaliar a solução de duas formas, ou pelo menos um processo evolutivo, né? Como que seria essa forma para ela fazer a experimentação da solução? Sim. Eu sempre falo, Xandó, que a gente trabalha no mundo de vender confiança. E confiança se gera através de exemplificações de resultados que podem ser alcançados, né? Então, a gente gerou, junto com o nosso time técnico de Israel, uma possibilidade de criar uma POC, uma prova de conceito, né, no termo em inglês, Proof of Concept, de pegar a empresa num passado, 6 meses, 3 meses, a depender de quão reativo é a cadeia, isso varia para a gente pegar esse tempo de análise. Então, a gente analisa ali os 3 meses ou 6 meses últimos da empresa, onde tem a realidade, o que de fato aconteceu. E aplica nossos algoritmos de inteligência, trazendo para o cliente o que teria acontecido em termos de movimentação de estoque, de faltas e estoque que ele carregou ao longo desse período, se estivesse utilizando a nossa inteligência. Isso vai dar para ele um potencial de resultado em termos de redução de estoque, de redução de falta, com a gente balanceando a cadeia, né, tirando excesso de um lugar e colocando para outro, ou até mesmo aproveitando melhor os estoques do centro de distribuição. Então a gente mostra para ele e mostra também o potencial de venda perdida. Com isso, ele vai ter uma visão muito clara, com um nível de acuracidade, de precisão muito boa, de qual potencial ele tem, caso ele use a inteligência para otimizar o processo de distribuição e de compra dele. Então, isso gera já, antes mesmo de qualquer investimento inicial, a gente faz esse processo sem custo nenhum para o cliente, a gente consegue gerar uma confiança nos algoritmos antes mesmo de começar e dar para ele esse potencial. Inclusive, é um estudo, né, que a gente faz sem custo nenhum. Então, já é um ganho por si só, ter um conhecimento de como foi as coisas naquele passado que foi trabalhado. Não, essa ideia de vocês de fazer uma análise dos dados históricos é fantástica, porque, como você falou, o cliente acaba ganhando aí uma avaliação por parte de vocês e quais teriam sido as eventuais decisões diferentes se o sistema tivesse em operação, então ele já consegue enxergar. E o piloto, né? Pode ter uma implantação piloto para poder andar e realmente ver a coisa acontecer. E imagino que no piloto é aquela situação, né? Implanta, o cliente começa a ver resultado, ele não deixa tirar, né? Não, é o contrário, exato. A gente tem casos interessantes, Xandó, de franquias, porque quando a gente faz com empresas que têm próprias e franquias, a gente começa implantando nas próprias, até por uma questão de tomada de decisão, é mais rápido, e quando os franqueados vê os resultados, a gente apresenta, começa a ter briga dos franqueados para a gente acelerar o processo para eles. Então, isso, claro, essa é a ideia da gente. O piloto, na verdade, não é nem só para gerar mais confiança, mas para a gente trabalhar sempre com risco controlado, né? Toda a implantação de TI, de conexões de inteligências do mundo tecnológico, existe riscos. Então, a gente tem que controlar muito bem para a gente ter garantia do sucesso da implantação por si só. Então, a gente começa em escopo reduzido e depois vai ampliando aos poucos, né? Fazendo o rollout até atingir a empresa como um todo. Mas é um processo muito rápido, né? A gente está falando de um piloto de uma conectividade, uma conexão dos sistemas em 1 mês, piloto de 3 meses e rollout no máximo 6 meses, para a empresa como um todo já estar usufruindo de todos os resultados potenciais. Bom, o nosso tempo voou, já foi, mas eu não posso deixar nessa conversa de te perguntar como é que tem sido o resultado da operação no Brasil, né? Durante até esse tempo de pandemia, e quais são as expectativas que vocês têm para esse 2022, porque me parece que tem havido uma receptividade muito boa, né?
Sim, sim, a gente vem crescendo nos últimos anos. O ano passado foi um ano excepcional para a gente dobrou de tamanho aqui no Brasil, em número de Uau! clientes. Esse ano a gente pretende mais do que dobrar de tamanho, essa é a expectativa de Israel, é o nosso plano. E a considerar os meses que já passaram, a gente está indo no rumo certo para conseguir atingir esses objetivos. E a visão que Israel tem do Brasil é muito positiva. A gente espera que o Brasil chegue a ser até 30% de representatividade comparado com o mundo inteiro. Então, é um país, né, a gente está inverso, hoje está em mais de 30 países. E aí pensar que só o Brasil, sozinho, em números de clientes, faturamento, tamanho de equipe, eu venho crescendo, o meu time aqui o tempo inteiro, a cada mês praticamente eu venho contratando novos profissionais para apoiar, porque apesar de ser uma empresa israelense, todo o desenvolvimento tecnológico está lá, o suporte é local. A gente fala que é uma empresa local. A gente tem todo o conhecimento global, mas atua para atingir e adequar melhor as necessidades de cada país. Língua, fuso horário, cultura, etc. Então, tudo que acontece no Brasil é time brasileiro. Então, a gente tem uma expectativa. Israel está apostando bastante no Brasil, Xandó, investindo bastante em marketing, em equipe, em tudo, para a gente realmente chegar e atingir o que a gente tem nos próximos anos de meta. Não, fantástico. Bom, você me falou no começo, antes de nós começarmos a gravar, que você estava num hotel. Você se encontra onde hoje? Onde que é a sede da empresa aqui no Brasil? Me conta um pouquinho disso. Como uma empresa tecnológica, né, a nossa sede é aqui online, no computador, né? Mas assim, a gente tem sim, desculpa, brincadeira, a gente tem a sede aqui em São Paulo, ficamos no Berrini, mas é um escritório que a gente praticamente não faz uso. A gente tem quase 100% dos nossos recursos de home office, então a gente atua nos clientes quando necessário, viajamos quando necessário. Claro que eu viajo um pouco mais, eu fico entre avião, mas a maior parte do meu tempo em São Paulo, e hoje na minha residência fixa em Recife. Mas a gente tem time espalhado pelo Brasil inteiro, de ponta a ponta, do Rio Grande do Sul ao norte. Eu tenho pessoas trabalhando com a gente. Então, isso também traz uma flexibilidade, quando a gente precisa de alguma visita física. Mas hoje o mundo está muito virtual, principalmente nessa parte técnica. O pessoal fica de home office e eu fico junto com os clientes, principalmente a equipe de Customer Success. A gente tem ali no dia a dia, né, tá junto com o cliente, isso com certeza. Bom, durante a gravação você está vendo aqui um fundo verde, mas na edição vai aparecer a foto da ponte estaiada, porque eu estou aqui também pertinho da Berrini. Então, se um dia você estiver por esses lados, agora que a pandemia, graças a Deus, está dando marcha ré, espero que continue assim, vamos marcar um bate-papo presencial, tomar um café em volta de uma mesa e gravar um outro ao vivo, que tal? Maior prazer, Xandó. Só fazer o convite que com certeza estarei aí. Não, maravilha, super, super obrigado. Esse foi mais um Papo Fácil aqui com o Igor Mello, head da operação da OneBit no Brasil. Muito obrigado, fique bem e até essa nossa próxima conversa, que eu quero que seja logo. Até lá. Até mais, Xandó. Obrigado.